Fala galera do Fundamental, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui e nós estamos hoje na nossa aula de musicalização desta semana. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante que eu quero que vocês prestem muita atenção, pois 80% das pessoas não conhecem esse assunto, tá? Sendo que ele é essencial para a nossa saúde auditiva, tá bom? E nós vamos falar sobre os decibéis. Você sabe o que são decibéis? Decibéis é a medida do som. Por exemplo, quando eu quero medir um espaço, a distância de um lugar para o outro, eu uso o metro, né? Ou o quilômetro. Quando eu quero medir quanto a quantidade de um líquido que tem dentro de um copo ou de uma jarra, eu vou usar o que? O litro, certo? Então, os decibéis é a medida utilizada para nós medirmos a intensidade do som, certo? Vamos lá. Como eu falei, os decibéis é a medida utilizada para medirmos os sons e nós, no nosso dia a dia, enfrentamos diversos tipos de situações em que somos, às vezes, até agredidos com sons intensos demais que fazem o nosso ouvido, nossa cabeça doer. Quando nós estamos andando na rua, a gente está sujeito a diversos sons que estão ao nosso redor. A gente já fez uma atividade em sala de aula onde eram colocados alguns sons e vocês tinham que classificar esses sons entre forte ou fraco, entre grave ou agudo, não é? Tenho certeza que vocês lembram dessa atividade. Então, a todo momento nós estamos escutando sons. Acredito que o único momento em que nós temos um descanso desses sons é na madrugada, não é verdade? Mas da manhã até o fim da noite são sons que estão o tempo todo acontecendo. Até quando nós encontramos no silêncio, é capaz de nós ouvirmos o som do relógio, o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou seja, os nossos ouvidos eles estão o tempo todo ativos. Quando você está dormindo e sua mãe bate na porta lá, hora de acordar. Você mesmo dormindo, a sua audição está ativa e é ela que te faz despertar do sono. Então, os decibéis é a medida do som. É a medida que nós vamos utilizar para reconhecer e perceber qual a intensidade do som, tá bom? Vocês agora podem estar acompanhando aí medidas de decibéis de acordo com alguns sons que existem, tá, no nosso dia a dia. Por exemplo, a primeira imagem que está aí, né, à esquerda de vocês, é de um rapaz sentado em uma mesa, né, de um escritório. E a legenda está assim: barulho de escritório. E em cima está indicando o nível de decibéis que o barulho desse escritório está efetivando nesse momento. Como é esse escritório? Acredito que em um lugar onde tem vários telefones tocando ao mesmo tempo, pessoas digitando o teclado ao mesmo tempo, passos, pessoas conversando, atendendo o telefone, conversando, enfim. Um som de ambiente bem movimentado, tá? Então, esse som de barulho de escritório está chegando a 60 decibéis. Ali tem dB. dB é a sigla de decibéis. Tá? O som de um ambiente cheio de pessoas falando ao mesmo tempo tem um total de 60 decibéis. Na segunda imagem vocês verão um liquidificador. O liquidificador é um objeto, né, muito zoadento, né? Se você ficar muito tempo escutando aquele som, você já fica agoniado, já quer tapar o seu ouvido, não é verdade? E segundo o nosso gráfico, ele está apontando 75 decibéis, ou seja, 15 decibéis a mais que o som de um ambiente movimentado. Tá? A terceira ilustração mostra um caminhão. Né? O motor do caminhão também é um som bem forte, bem intenso. Né? Um som grave e intenso. Ele produz, né, o som do seu motor acelerando 90 decibéis, tá? Ou seja, a medida da intensidade do som do motor de um caminhão é de 90 decibéis.
Temos também na quarta ilustração uma britadeira. Para quem não conhece uma britadeira, é um equipamento utilizado, tá, pela construção civil para quebrar o chão, tá? Eles seguram essas duas partes aí que tem dos dois cabinhos. Com certeza você deve ter visto em algum filme, algum desenho, onde eles ligam a máquina e ela começa a dar socos no chão, com o objetivo de quebrar mesmo o chão, de quebrar o pincho, a rocha, a calçada, enfim. Então é um barulho ensurdecedor, né? E ali o nosso gráfico está dizendo que esse barulho chega à intensidade de 100 decibéis. Nossa, é muito decibéis. A nossa quinta ilustração mostra uma guitarra e uma caixinha de som. Calma, vamos lá. Não é que a guitarra consiga alcançar ali, como o nosso gráfico mostra, 110 decibéis. A legenda diz que é um concerto, ou seja, é uma guitarra ligada em uma caixa de som muito amplificada, como se fosse um show. Você sabe que para a gente tocar em um show é necessário uma equipagem de som bem complexa para que todos os presentes ali possam estar ouvindo o que você está tocando. Então, é um concerto, né, musical onde há uma guitarra plugada numa estrutura de som produz ali um total de 110 decibéis. E no final, né, a última ilustração aqui à nossa direita, nós temos o campeão aí de níveis de decibéis, que é o avião a jato. Aí alcançando 120 decibéis. A intensidade do som de 120 decibéis. Ou seja, está sendo ali o dobro, né, de um barulho do escritório. O avião é, é um veículo interessante porque ele parece estar tão distante, tão distante, tão distante, que ele fica desse tamanho pequenininho, né? E a gente pensa que ele está perto, mas na verdade ele está a milhares de metros acima, né? Milhares não, estou exagerando, mas a quilômetros de metros acima, né? E mesmo assim, ele tão distante da gente, passando lá entre as nuvens, o som dele ainda é perceptível aos nossos ouvidos. E às vezes o som ainda é bem intenso. Então, imagina só qual é o som de quem está bem pertinho daquele avião. É um som bem ensurdecedor. 120 decibéis, né? O som da turbina. Mas e as pessoas que estão dentro do avião? Elas não são incomodadas, não são prejudicadas com esses 120 decibéis? Não, porque o avião, né? Uma curiosidade. O avião ele tem uma estrutura montada com equipamentos isolantes, ou seja, quem está dentro do avião não tem acesso aos sons de fora do avião. Porque senão, né, se todo mundo escutasse os sons da turbina, imagina só quem quando uma viagem fosse sentado bem na cadeira do lado da turbina, não ia ter mais audição quando chegasse no destino, não é verdade? Então, os aviões eles são equipados para que haja um isolamento sonoro, para que eles não escutem o som da turbina que está lá fora. Vamos lá. Bom, agora é importante vocês conhecerem a audição de vocês, tá bom? Eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas eu vou tentar resumir o máximo possível para que vocês possam entender a importância da nossa audição. Por que, que o tio Felipe está falando de audição? Professor de ciências? Não era professor de música? Bom, como a gente sabe, a audição é o único sentido, né, que obrigatoriamente vamos usar na música. Sem audição fica muito complicado. A galera do sexto ano, né, a gente estava, antes de começar a pandemia, a gente estava criando um projeto de uma caixa de som com as mãos, onde as pessoas podiam sentir a música através da vibração das mãos, né? Mas ainda assim não tem tanta excelência em reconhecer um som do que a nossa audição, não é verdade? Então, vamos lá. Nessa imagem vocês vão perceber que está aí montado o órgão, né? Os órgãos que formam a nossa audição e as partes, né, principais, tá? Bem aí na pontinha nós temos a nossa orelha, né? Que é essa parte aqui que a gente consegue ver e é essa parte que tem sofrido tanto nesses dias, meu irmão, que a gente bota a máscara aqui e a orelha só falta vir para cá e cobrir nossos olhos. Eu não sei como você vai estar depois de que tudo isso passar, mas com certeza com a orelha esticada vai estar, com certeza. Bom,
A orelha, ela apesar de parecer esteticamente algo que foi feito só para enfeitar a nossa cabeça, ela tem uma função primordial. Como já foi dito em algumas das nossas aulas, a orelha ela tem uma estrutura feita para que ela possa absorver o máximo de som possível. Ou seja, ela tem uma estrutura acústica. Se vocês perceberem, todos os tipos de seres, né, sejam humanos ou animais, eles possuem um tipo de audição diferente da nossa. Como, por exemplo, eu estou aqui, né, gravando aqui a nossa aula, e pode estar passando uma pessoa lá na rua, né, com o som de passos dela. Eu não vou escutar, porque a minha audição de ser humano, não permite que eu escute esses passos. Mas o meu cachorro, ele vai ser capaz de escutar esses passos, né, dessa pessoa passando lá na rua, porque a audição dele é mais apurada, tá? Por quê? Além da questão biológica, também a estrutura das orelhas vai influenciar muito, tá? Se você perceber a orelha do cachorro, ela é pontudinha assim para cima, né? Como se fosse um radar buscando, captando o som. E a orelha do ser humano é nesse formato. Pega aí na sua orelha, ó. Veja que ela tem várias dobras, várias fissuras, ó. A sua orelha é um equipamento programado, criado por Deus para captar os sons que estão ao seu redor, tá bom? A segunda parte ali já no ouvido médio, eu quero que vocês conheçam os menores ossos do corpo humano, tá? Esses três conjuntos de ossos, eles fazem ali a ligação dos sons que chegam de fora com os órgãos que vão transformar os sons em impulsos elétricos que vai fazer com que nosso cérebro entenda que aquilo que está chegando é um som, que é justamente nessa parte aí, tá bom? Que chamamos de trompa. Para que vocês não fiquem muito assim perdidos, eu peguei aqui um vídeo, né? Para que vocês, muito legal, eles explicam muito bem como que funciona a questão do som, como ele chega aos nossos ouvidos, o processo que ele passa aqui dentro do ouvido, até se transformar em impulso elétrico e que nosso cérebro entenda que aquilo é um som. Vamos lá? Assiste aí. Smile and Learn! Hoje vamos aprender como o ouvido funciona. Os sons são vibrações de ar que produzem ondas. Elas entram no pavilhão auditivo e depois passam pelo canal auditivo. Logo, as ondas chegam até o tímpano, uma membrana que parece um tambor e vibra com a chegada do som. Os três ossinhos, martelo, bigorna e estribo, estão conectados ao tímpano. Com a vibração do tímpano, os ossinhos se movem e enviam ondas para a cóclea. A cóclea transforma estas ondas em sinais elétricos e as envia para o cérebro através do nervo auditivo. No cérebro, estes sinais são percebidos como sons que podem ser reconhecidos e compreendidos. Por exemplo, reconhecemos o som da ambulância e interpretamos este som como uma situação alarmante. Bom, viu só? É muito legal como funciona a nossa audição, né? Cheio de complexidade e é muito interessante. E como eu falei no começo do vídeo, né? Muita gente não sabe como funciona a nossa audição. E olha só, na aula de música você está aprendendo como que funciona a nossa audição. E agora tem uma pergunta muito enigmática para vocês. Você sabe qual é o maior vilão da nossa audição? Qual é o maior vilão da nossa audição? Será se é o avião com a turbina? Será se é o som do trovão? Será se é o latido de um cachorro? Qual será o maior vilão da nossa audição? Surpresa! O maior vilão da nossa audição são os nossos fones de ouvido. Isso mesmo. Sabe essa ferramenta que você usa aí, que liga no seu celular ou no seu notebook, quase todas as vezes que você vai assistir um vídeo, ou então você pode até estar usando agora, assistindo essa videoaula? Pois é, muito cuidado, pois
o seu fone de ouvido é o maior vilão da sua audição. Tio Felipe, como assim? Vou explicar. Você já deve ter percebido que quando você aumenta o volume do seu smartphone, do seu celular, usando o fone de ouvido, quando chega bem no meio, o celular manda um aviso. Cuidado, se ultrapassar esses níveis pode prejudicar a sua audição. E a gente teimoso, né, acaba aqui passando porque a gente quer escutar um pouquinho mais. Pois muito cuidado. De fato, porque quando o fone de ouvido ele está reproduzindo até aquela faixa azul, ele está reproduzindo a 50 decibéis, que é o limite, tá bom? Em que nós podemos estar escutando algo, uma música ou um som, uma ligação, que não vai prejudicar os nossos ouvidos. Quando passa daquele meio, que começa, em alguns celulares fica vermelho aquela faixa, né? Ele está começando a atingir níveis de decibéis mais altos, tá? Chegando ao máximo de 80 decibéis. 80 decibéis é uma quantidade de som que é prejudicial à nossa saúde auditiva. Ou seja, se todas as vezes que você for escutar uma música ou assistir um vídeo ou um filme e você colocar o volume do seu smartphone no máximo, você vai estar jogando ali no seu ouvido, nos dois ouvidos, 80 decibéis, tá, de som, que é prejudicial para a sua saúde. O que acontece? Se, como você usa, obviamente, bastante o fone de ouvido, e se você utilizar todas as vezes no máximo, o seu ouvido vai começar a perder a audição aos poucos. E quando você chegar a uma idade mais avançada, você perderá totalmente a sua audição. Então, muito cuidado com os fones de ouvido. São uma ferramenta muito útil para que você não incomode ninguém e que não seja incomodado, mas, assim como toda ferramenta, precisamos ter muito cuidado ao utilizar, tá bom? Então, verifique o nível do seu fone de ouvido, mesmo que esteja tendo barulho, né, ao seu redor. Às vezes, o que nos leva a aumentar o som do fone de ouvido é o fato de ter muito barulho no ambiente que nós estamos. Mas lembre-se, a sua saúde em primeiro lugar. Então, não ultrapasse os níveis, tá, de decibéis que podem prejudicar a sua saúde auditiva, tá bom? Cuide de sua saúde. Bom, e essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E façam uma coisa bem legal. Não fiquem só com esse conhecimento. Compartilhem com as pessoas, compartilhem com seus amigos, com seu papai, com a mamãe, com o vovô. Esse período de quarentena nós temos passado bastante tempo em casa, né? Quase todo o tempo em casa. E diversas vezes nós vamos ali nos entreter, né? No celular, assistindo um vídeo ou um filme. E grande parte das vezes nós usamos o fone de ouvido, né? Então, fale isso para eles, ensine. Se preciso, chame ele para assistir essa aula junto com você, para que ele também possa entender o perigo de usar um fone de ouvido no volume alto e principalmente de estar passando próximo de ambientes que tenham sons que em uma faixa de decibéis muito intensa, como por exemplo aqueles carros de sons ou alguns eventos em que a caixa de som emite uma batida de som muito forte, tá? Tudo aquilo que for em excesso vai prejudicar você de alguma forma. E no caso, o excesso de som, né, uma intensidade de decibéis muito alta, vai prejudicar a sua audição, que não é só importante para o mundo musical, como para o seu dia a dia. Aliás, nós somos seres humanos e nós vivemos de comunicação. Nós precisamos falar e precisamos também escutar. Então, cuide da sua saúde. Galera, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Tchau, tchau!